Fala, parceiro! Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Belcast, temporada 2025. Chegamos com tudo, assuntos de extrema importância, como o que nós vamos tratar aqui hoje. Nós vamos falar dos impactos do novo Estatuto da Segurança Privada na segurança eletrônica e também vamos dar uma pincelada aí nesse assunto que ainda é muito novidade para muita gente. Mas a Belfone tem essa preocupação e nós vamos trazer pessoas especialistas para falar com vocês sobre esse assunto tão importante. Muito bem, e agora eu tenho uma grande parceira que está aqui comigo, Beatriz Fernandes. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Beatriz Fernandes, da Belfone, faço parte da equipe de marketing e agora estreando junto com o Fábio Cometti no Belcast. Então vem aí bastante novidade para vocês. Hoje, sobre o tema de segurança privada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante o nosso episódio. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, a gente escalou um especialista no assunto. Ele, Max Madruga, ele é advogado e ele também é gerente executivo de segurança e prevenção de riscos. Max, obrigado pelo aceite do nosso convite. Bem-vindo ao Belcast. Fica à vontade para se apresentar para o público aí, Max. Olá, Fábio. Olá, Beatriz. Bem-vindo. Obrigado. Quero iniciar agradecendo a Belfone por esse convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho do Estatuto da Segurança Privada, esse documento que traz inúmeras inovações para o setor e que vai trazer muitas mudanças, principalmente para a área de segurança eletrônica. Com certeza. Com certeza, muito bom. Bom, vamos lá. Então a gente vai fazer algumas perguntas e a gente vai bater no papo aqui, né, para esclarecimentos do nosso público, que é um público, Max, que trabalha com segurança eletrônica há muitos anos, um mercado que não tinha formalidade, ele não tinha uma base legal. Muitas vezes se amparava numa lei da telecomunicação, às vezes numa LGPD, talvez, né? Mas não tinha um amparo legal para poder operar. E aí, o que eu entendo do Estatuto é, o Estatuto da Segurança Privada trouxe para dentro a segurança eletrônica. O que eu pergunto para você, Max, é o que muda para o setor de segurança com a Lei 14.967/2024? Bom, Fábio, acho que vale a pena a gente iniciar, para contextualizar todo o pessoal que vai estar nos assistindo, trazendo um pouquinho do contexto histórico. Sim. A segurança privada ela surge no Brasil finalzinho dos anos 60, início dos anos 70. Uhum. Por volta de 1967, 1969, surge o primeiro decreto que começa a regulamentar a segurança privada no Brasil. Uhum. E a última lei que nós tínhamos, que estava em vigor, era a Lei 7.102. E ela trazia dentro dessa norma 5 atividades como sendo atividades regulamentadas na segurança privada. Era o transporte de valores, a vigilância patrimonial, a escolta armada, a segurança pessoal privada e os cursos de formação de vigilantes. Sim. Então você vê que essa lei não contemplava a segurança eletrônica. Sim. Só que é uma lei que ela teve sua vigência em 1983. Não tinha Então nem ela já estava com 41 anos quando surgiu o novo Estatuto da Segurança Privada. E você vê que nesse ano de 83, a segurança eletrônica ou não existia ou ela era muito incipiente ainda. Sim. E não era um setor tão desenvolvido e tão forte quanto Como é existe hoje, né? Com certeza. E aí, com o Estatuto da Segurança Privada, que foi publicado em Diário Oficial no final do ano passado, setembro do ano passado, de 2024. Exatamente. Ela trouxe para dentro das normas da segurança privada do país a prestação de serviços relacionada à segurança eletrônica. Então, a segurança eletrônica muda a partir do momento em que ela passa a ser uma atividade regulamentada, fiscalizada e controlada pelo órgão regulador do Ministério da Justiça, que é a Polícia Federal. Certo. Então, assim como as outras atividades, a segurança eletrônica agora tem uma lei que vai normatizar toda a operação da segurança privada e da segurança eletrônica no Brasil.
Legal. E pegando esse gancho sobre a segurança eletrônica, o que ela acarreta em relação à prestação de serviços, né? Então, essas alterações para os contratantes, como que vai acarretar esse desenvolvimento, essas alterações? Perfeito. Até antes do estatuto, qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica poderia procurar a seu critério, por sua própria escolha, uma empresa que prestasse um serviço de monitoramento para a sua residência ou para a sua empresa, instalar equipamentos de segurança eletrônica e pagar pelo serviço que essas empresas prestavam. Só que ela não tinha a obrigatoriedade de prestar atenção se essa empresa era uma empresa regular, autorizada a funcionar, com fiscalização da Polícia Federal e atendendo todos os requisitos de uma lei. Ou seja, a pessoa muitas vezes escolhia pelo preço e Sim. pela proximidade de conhecimento com alguém. Uhum. E Indicação, não né? indicação de alguém. Sim. E ela podia estar contratando um serviço que era um serviço de empresa que hoje passa a ser uma empresa ilegal ou uma empresa clandestina se ela não vier a se regularizar junto à Polícia Federal. Então, o que é que muda para os contratantes? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A partir de agora, essas pessoas elas precisam garantir de que estão contratando serviços de empresas legalizadas, empresas que estão regularizadas junto à Polícia Federal, que elas têm uma autorização de funcionamento do órgão regulador, publicado em Diário Oficial, e que são empresas legalmente constituídas para prestar esse tipo de serviço. Porque se houver contratação de empresas clandestinas, empresas ilegais, os contratantes poderão sofrer penalidades previstas no próprio estatuto. Olha, isso é muito importante, né? A gente reforçar. O primeiro fiscal dessa lei é quem consome a segurança eletrônica. Exatamente. É o cliente do nosso cliente. A gente fala aqui com os revendedores de tecnologia, né? Então, o cliente do nosso cliente passa a ser o primeiro fiscal dessa lei. Ele vai contratar somente as empresas que tiverem regularizadas, que tiverem em conformidade, digamos assim. Empresas idôneas, né? Então, a gente vê um movimento também para trazer segurança a quem está contratando esse tipo de serviço. Exatamente. E é muito importante você falar isso, porque vai atingir o público da Belfone, e o público da Belfone precisa orientar o cliente final. Porque não é só a questão de preço, é a questão de legalidade, é a questão de qualidade na prestação de serviço. E aí, ele vai ter um comparativo lá entre duas propostas de prestação de serviço de monitoramento, por exemplo, da sua residência, falando de uma pessoa física contratante. Uhum. E aí, ela vai se deparar com preços diferentes, um preço provavelmente maior, em razão de toda a estrutura que a empresa tem para funcionamento, e um preço provavelmente menor, porque é uma pessoa que tem uma receptora dentro de casa e está prestando um serviço e não está atendendo às normas legais. E se ela se basear exclusivamente pelo preço, corre o risco desta pessoa física que está fazendo esse contrato, de estar contratando esse prestador de serviço, também sofrer penalidades legais. Então, é preciso que o cliente final também seja orientado de que ele pode sofrer as sanções previstas no Estatuto por contratar uma empresa ilegal. Isso funciona igual a você ter uma arma dentro de casa com numeração raspada e sem registro na Polícia Federal. Você está adquirindo um produto ilegal. Sim, sim. A contratação de uma prestação de serviço de segurança eletrônica passa a ter o mesmo contexto. Você vai contratar um serviço que está ilegal ou clandestino, você está também cometendo um crime e vai arcar com as consequências legais caso a Polícia Federal tenha conhecimento e autue essa pessoa por conta dessa prática. Com certeza. Bom, gente, o jogo mudou, né? Você vê que você, parceiro que trabalha com segurança eletrônica, vai precisar fazer uma série de adaptações no seu negócio. Então, acompanhe a Belfone. Estamos aqui trazendo o Max para reforçar esse recado, né? A preocupação nossa é que você corra para começar as adaptações, tá bom? Muito bem. Ô Max, quais atividades estão incluídas nos serviços da segurança privada, né?
referentes ao setor de segurança eletrônica? Fábio, o Estatuto da Segurança Privada, ela traz no artigo 5º, o inciso 6º, que diz que é prestação de serviço de segurança privada a atividade de monitoramento dos sistemas eletrônicos de segurança e de rastreamento de cargas, valores e bens. E lá no artigo 7º, ele especifica que atividades relacionadas a este inciso 6º são consideradas, à vista dessa lei, à vista do órgão regulador e controlador, que é a Polícia Federal, como sendo regulamentados por esse estatuto. O primeiro deles são 3 atividades. A primeira delas é a atividade de elaboração de projetos que envolvam a segurança eletrônica. Putz, olha isso. A elaboração de projetos que tragam dentro do seu escopo o uso de equipamentos de segurança eletrônica dentro de um sistema integrado de segurança. Esse é um ponto importante, Max, porque o nosso público, ele muitas vezes ele é originário de um mercado de TI, de um mercado de telefonia, de um mercado de engenharia, mas ele faz esse tipo de projeto de segurança eletrônica. Então esse cara também vai precisar fazer as adaptações. Também vai precisar fazer as adaptações. Ele vai ter que se adequar a uma lei que está em vigor no país. É importante você deixar claro para teu público que a Polícia Federal ela está num processo de elaboração para publicação do decreto que vai regulamentar esse estatuto, porque a gente no momento só tem a lei publicada em Diário Oficial, que já está vigente, mas a lei precisa de um decreto regulamentador e após o decreto a Polícia Federal vai publicar uma portaria da própria Polícia Federal que vai definir todos os procedimentos que estão previstos nessa lei. Então, é importante que as pessoas continuem atentas e acompanhando este processo junto à Belfone. A gente pode, assim que esses documentos tiverem publicados, retornar aqui para esclarecer esse público. Você não tem a menor dúvida que a gente vai fazer uma segunda parte. Porque provavelmente a Polícia Federal ela dará prazos para adequação. Sim. Então você está citando aí que os clientes da Belfone vão ter que fazer essa adaptação para regularizar a atividade que eles desempenham hoje. Isso é claro. Agora a gente não sabe neste momento exatamente qual é o prazo que essas empresas vão ter, porque a gente precisa que a Polícia Federal publique a portaria que vai descrever os procedimentos e os prazos para que cada empresa possa regularizar a sua situação perante ao órgão regulador. Sim. Porque passado esse prazo que a Polícia Federal vai estabelecer, a empresa ela pode já ser considerada uma atividade ilegal ou clandestina. Isso. Lembrando, é uma empresa, vamos falar de uma empresa de pequeno realmente constituída, com CNPJ, com CAI, toda consolidada. Ela é uma empresa de 10 anos de mercado, é uma empresa com muitos clientes, mas isso não será suficiente para que ela possa manter a sua atividade, a sua operação, ao término do prazo que a Polícia Federal der dentro da sua portaria para que haja regularização. Porque o setor de segurança eletrônica, ele agora, como a gente já citou anteriormente, passa a ser uma atividade regulada. A prestação de serviço de segurança privada no país existe através de uma lei e essas empresas, mesmo que constituídas, que sólidas, com CNPJ, com funcionário, com vários clientes, elas vão precisar ter essa adequação. Sem dúvida. Max, antes da gente falar dos prazos, vamos falar um pouquinho do impacto do Estatuto da Segurança Privada, né? Qual que é a função, né? Qual que é o papel do setor de segurança eletrônica? Como você enxerga realmente que o setor deve influenciar, antes das premissas de prazos? A elaboração de projeto está bem claro, né? Mas a gente tem mais algumas. Tem sim, Fábio. Além da elaboração do projeto, o artigo 7º do Estatuto prevê também a locação, comercialização, instalação, manutenção dos equipamentos de segurança eletrônica como uma atividade regulamentada e a atividade de assistência técnica
para esses equipamentos. Putz, olha isso. Olha só. No fim das contas, pegou todo mundo que trabalha com o negócio, São né? todos os perfis dos clientes que a Belfone atende, né? Todos, Então, por todos. isso a importância da gente trazer esse tipo de conteúdo para você que está nos assistindo, para você que está acompanhando o Belcast, né? E a gente trazendo aqui junto com o Max toda a importância de se regulamentar, toda a importância realmente gerando em cima do impacto do novo Estatuto da Segurança. É isso, Beatriz. Você imagina que a Polícia Federal, quando trabalhou a respeito do texto da lei, ela imaginou o que é que a segurança eletrônica faz? Ela elabora um projeto, dentro desse projeto ela descreve os equipamentos, alguém vai locar ou comercializar esses equipamentos, alguém vai instalar e alguém vai fazer a manutenção e dar assistência técnica para esses equipamentos que estão instalados. Então, toda essa cadeia da segurança eletrônica, ela está, a partir do Estatuto da Segurança Privada, enquadrada dentro da norma que precisa ser cumprida pelas empresas que atuam nesse setor. A única exceção vai estar, inclusive, num artigo diferente, que é o artigo 24 do Estatuto, é quem faz apenas a comercialização isolada dos equipamentos. Ou seja, ele não faz a instalação, ele não elabora o projeto, ele não dá assistência técnica. A empresa que tem apenas a atividade de vender o equipamento para uma outra empresa que vai fazer a comercialização do serviço de monitoramento, do serviço de rastreamento, a instalação, a assistência técnica, a manutenção, ela precisa estar regulamentada. Quem só comercializa de forma isolada o equipamento, essa não está enquadrada no Estatuto. Tá. É o nosso papel, né? A gente é distribuidor, então a gente acaba colocando o produto para que o nosso cliente faça esse serviço, preste esse serviço. Então, mas de certa forma a gente vai estar sempre antenado, né? Porque de verdade é no decreto e portaria que pode vir mais detalhes também, né? Exato, o decreto e portaria pode trazer detalhes, mas essa comparação que você fez é muito interessante para dar clareza para os clientes da Belfone. Sem dúvida. A Belfone é um distribuidor, só comercializa de forma isolada os equipamentos. Vem um cliente da Belfone e ele comercializa os equipamentos através de uma venda da prestação de serviço, de instalação, de manutenção, de assistência técnica para o cliente final. O cliente da Belfone, ele vai precisar se enquadrar dentro do estatuto para que ele não se torne no futuro uma empresa ilegal, uma empresa clandestina, que pode, inclusive, a gente vai ver mais na frente, sofrer sanções que vão desde multas pecuniárias até o encerramento da atividade. Importante, né? Importante aí esse ponto sobre o impacto, né, do novo Estatuto da Segurança Privada. Então, falando sobre isso, né, qual que é o papel realmente do setor de segurança eletrônica, Max? Perfeito. A Polícia Federal, como órgão regulador e fiscalizador da segurança privada no país, acompanha o crescimento da segurança eletrônica nos últimos anos. E não é nenhum tipo de assunto sigiloso. A gente sabe que a segurança eletrônica ela vem tomando espaço da segurança física. Ela não vai substituir, porque precisa ter um sistema integrado que atue as defesas físicas, a defesa humana através do vigilante formalmente contratado pelas empresas e a segurança eletrônica. Então passa a ser um sistema integrado. Uhum. E a Polícia Federal vem acompanhando esse desenvolvimento da segurança eletrônica, vem acompanhando esse uso dos equipamentos de segurança eletrônica na segurança privada, e é natural que nesta nova lei, no novo Estatuto da Segurança Privada, a segurança eletrônica passe a ser uma das atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Polícia Federal. Então, para a Polícia Federal, neste momento, as empresas que estão enquadradas dentro daquelas condições que a gente citou anteriormente, de elaboração de projeto, de locação, comercialização, instalação, manutenção, e que vão fazer a prestação de serviço de monitoramento de sistemas eletrônicos ou de rastreamento de bens e valores, elas passem a ser uma empresa também fiscalizada pela Polícia Federal dentro do que prevê o Estatuto. E
o Estatuto, ele inclusive traz no artigo 24 uma definição dessa empresa. Ele traz aqui, ó, a empresa de monitoramento de serviços eletrônicos de segurança privada é aquela constituída para prestar serviços constantes no inciso 6º do artigo 5º. Esse inciso 6º do artigo 5º é justamente o que a gente citou, o monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança e o rastreamento de bens, valores e pessoas. Então, para a Polícia Federal, a segurança eletrônica passa a ser uma nova atividade fiscalizada e controlada de bastante relevância. É uma espécie de ator coadjuvante, quando não o ator principal, né, da cena, né, digamos Exatamente. assim, né? Ô Max, o nosso mercado, a gente tem as empresas constituídas, né? Só que em vários regimes, digamos assim, e aí a gente tem vários tipos de capital social. E a grande maioria do pessoal tem um capital social baixo, onde no estatuto isso muda um pouco. Você quer falar um pouco sobre isso? Vamos falar assim. Isso não é uma novidade para a segurança privada. Talvez passe a ser uma novidade para o setor de segurança eletrônica. Uhum. Mas as empresas que já estavam enquadradas dentro da lei anterior, elas, para se constituírem, elas tinham que comprovar a integralização de um determinado valor de capital social para que ela pudesse ter essa autorização de funcionamento concedida pela Polícia Federal. Não é somente o capital social, existem outros requisitos que a gente vai falar um pouco mais à frente. E quando a segurança eletrônica ela passa a compor o Estatuto da Segurança Privada como uma prestadora de serviço de segurança, ela também vai precisar apresentar a comprovação de um capital social mínimo integralizado na sua Constituição. No caso das empresas que constam lá, repetindo, no inciso 6º do artigo 5º, que fazem o serviço de monitoramento e de rastreamento, com aquelas 3 atividades que a gente falou, elaboração de projetos, comercialização, manutenção, elas vão ter que comprovar à Polícia Federal, no momento em que elas vão solicitar a sua autorização de funcionamento ou no momento da renovação dessa autorização de funcionamento, a constituição de R$ 146 mil como capital integralizado na formação da empresa. Comprovado, né, gente? Resumir assim, tem um termo meio jurídico, né, o integralizado, né? Mas assim, tem que comprovar a origem do dinheiro, né? Que é o que interessa ali, né? A Polícia Federal, ela também atua junto à segurança privada com os olhos da prevenção à lavagem de dinheiro. Certo. O COAF, que é o órgão responsável no país por essa atividade de prevenção à lavagem de dinheiro, ela tem na Polícia Federal um braço de apoio. E as empresas de segurança privada, elas também são fiscalizadas em relação a esse assunto. Então tem no Estatuto, inclusive, a possibilidade da Polícia Federal requerer às empresas a comprovação da idoneidade dos valores que foram integralizados no capital social da empresa. Sim. Ou seja, não pode, entre aspas, lavar dinheiro para apresentar o capital social mínimo exigido na lei e achar que está tudo bem, porque isso pode trazer sérias consequências, inclusive penais, para os sócios e diretores e administradores das empresas. Ou seja, né, Max, não tem jeitinho, né? Vou Não falar tem com o meu jeitinho. contador para ele só alterar aqui o valor do contrato social e tá tudo bem. Não, gente, tem que ser comprovado, tudo certinho, né? Exatamente. Tem que ser bem elaborado. Max, falando dessa comprovação, essa comprovação ela vai ser única ou ela tem aí alguma renovação periódica? Eu preciso realmente dar continuidade nela? Beatriz, todas as atividades de segurança privada, elas passam por um processo de autorização de funcionamento inicial, quando a empresa ela é constituída e pede pela primeira vez à Polícia Federal autorização para exercer aquela atividade. Certo. E para cada atividade existe uma renovação periódica. Essa renovação periódica ela difere de atividade para atividade. No caso da prestação de serviço de segurança eletrônica, o Estatuto, inclusive, foi bastante
amigo, Flexível. bastante flexível. Foi mesmo. Porque ela está, neste momento, concedendo um prazo de renovação a cada 5 anos. Olha aí. Então, a empresa que ela pedir autorização de funcionamento este ano, 2025, ela só vai precisar renovar sua autorização de funcionamento em 2030, 5 anos depois, e assim sucessivamente. É lógico que, ao longo desses 5 anos, a empresa ela não vai ficar no escuro, ela não vai ficar... Muito pelo contrário, Exatamente. Pedir autorização de funcionamento, estou livre da Polícia Federal, estou livre de fiscalização, posso fazer o que eu quiser. Não. Ela pede autorização de funcionamento e entra na lista de empresas controladas e fiscalizadas pela Polícia Federal. E a Polícia Federal ela não vai precisar renovar a autorização de funcionamento nesse período de 5 anos, mas ela vai provavelmente vai ter passar acompanhamento, né, por Max? diversos acompanhamentos para garantir que ela está trabalhando dentro dos critérios e dos requisitos que a lei estabelece. Que ela está trabalhando em conformidade. Conformidade certo? com a lei. É isso mesmo, Beatriz. Então, para eu ter essa autorização, será necessária a comprovação de 5 em 5 anos para a obtenção da licença. Perfeito, isso mesmo. Muito bem. Ô Max, e aí, pô, imagina um cara que não está habituado com esse tipo de tratativa, né, com a Polícia Federal. O pessoal de patrimonial já sabe muito bem como funciona, né? Mas o nosso público não tem a menor ideia. Como que vai funcionar essa questão de solicitação da autorização? Fábio, a Polícia Federal ela já possui hoje em funcionamento um sistema eletrônico chamado GESP, Certo. que é a Gestão Eletrônica da Segurança Privada, Uhum. ao qual as empresas que atuam no setor já utilizam esse sistema para fazer toda a tramitação dos processos exigidos pela lei junto à Polícia Federal. Não só a autorização de funcionamento, mas a renovação da autorização de funcionamento, pedido de compra de arma, munição e colete, processos administrativos e diversos outros procedimentos que as empresas são obrigadas por lei a interagir com a Polícia Federal são feitas através desse sistema. Tem toda uma comunicação que é enviada o tempo inteiro eletronicamente. Exatamente. Digamos, né? Que já faz parte de um acompanhamento. Exatamente. Né, das empresas, né? Com o CNPJ constituído, essas empresas elas têm acesso a um certificado digital e esse certificado digital vai ser uma chave de acesso a esse sistema da Polícia Federal. Eu imagino, né, a gente precisa esperar que a portaria seja publicada, mas eu imagino que a segurança eletrônica vai usar do mesmo sistema para também interagir junto ao órgão regulador e fiscalizador. Sem dúvida. Então, no momento da autorização de funcionamento ou da renovação da autorização de funcionamento, esta empresa ela vai precisar disponibilizar toda a documentação legal que o Estatuto prevê e fazer o upload desses documentos no sistema GESP. Esse procedimento ele vai ser enxergado, vou usar esse termo, enxergado em Brasília, na Coordenação Geral de Controle da Segurança Privada, pela Polícia Federal, e lá vai iniciar um processo de tramitação deste pedido. A Polícia Federal, através da sua equipe, vai analisar toda a documentação, vai confrontar a documentação que foi enviada com outros órgãos, e não é simplesmente mandar a documentação e achar que está tudo certo. Existe compartilhamento de informações entre os órgãos de governo. A Polícia Federal vai checar essa documentação, vai checar se os requisitos estão todos atendidos e vai emitir uma autorização de funcionamento para essa empresa. Havendo alguma inconformidade, a empresa será notificada para sanar essa conformidade. Vai ser dado normalmente um prazo para que ela apresente a documentação correta, e se a empresa não apresentar, aí sim o processo se encerra, ele é cancelado, e a empresa ela vai ter um prazo para que ela possa novamente ingressar com um novo pedido para começar... Adapta o que faltou e vamos lá. Vamos lá. Então, as oportunidades de se regularizar, elas vão existir. A empresa só precisa ter cuidado de apresentar todos os requisitos que estão sendo solicitados e atender às exigências da lei através do que a gente está chamando de sistema GESP, para que ela possa ter aí uma tramitação administrativa do seu pedido de autorização de funcionamento sem nenhum tipo de problema. Ô Max, e quais são esses requisitos legais aí para autorização junto à Polícia Federal? Perfeito, Beatriz. Eu vou
dar uma olhada aqui, porque são bastantes requisitos, Eu não imagino. são simples. Mas o primeiro deles a gente já citou, que é a comprovação do capital mínimo social integralizado. Então, ele vai ter que ter uma forma, isso aí não é difícil, não é um problema que vai trazer grandes dificuldades para as empresas, mas ele vai precisar comprovar a integralização desses R$ 146 mil à Polícia Federal, de uma forma que fique claro para a Polícia Federal a origem lícita desses valores. Seja através de saldo em conta da própria empresa, da pessoa jurídica, seja através de outras formas contábeis permitidas em nossa legislação brasileira de comprovar a integralização de capital para a formação de empresa. Isso não é difícil, isso é bastante simples. E, além disso, alguns requisitos são bastante interessantes e, talvez para a segurança eletrônica, novos, mas fazem total sentido a Polícia Federal, como órgão regulador, cobrar isso para que possa autorizar uma empresa funcionar dentro da segurança privada no país. Lembrando que a segurança privada no país ele é um braço do sistema de segurança do país como um todo, ele é um braço da segurança pública. Então, a Polícia Federal não pode autorizar o funcionamento da empresa com algumas condições que permitiriam a entrada dentro desse sistema de empresas com problemas. Claro, tá? claro. Então, em relação aos critérios e requisitos, Beatriz, a primeira delas é a comprovação de que os sócios ou proprietários da empresa, aquelas pessoas que constam no ato constitutivo da empresa, não possuíram cotas de empresas anteriores de prestação de serviço de segurança privada que foram canceladas nos últimos 5 anos. Esse é o primeiro requisito. Imagina lá que nós 3 aqui montamos uma empresa e atuamos de forma ilegal, vendemos uma série de serviços, pegamos o dinheiro do cliente, não pagamos funcionários, não pagamos fornecedores, sumimos do mapa. Essa empresa ela foi fechada, essa empresa ela responde um processo, essas pessoas físicas também estão respondendo algum processo civil ou penal, e essas pessoas elas ficam impossibilitadas de compor uma nova empresa de prestação de serviço de segurança privada no prazo de 5 anos. Se tiver algum tipo de problema, a Polícia Federal vai identificar, como eu falei, através de compartilhamento de informações com outros órgãos, e vai identificar que essa pessoa teve cota numa empresa que foi cancelada nos últimos 5 anos, e este é um dos fatores que pode impedir a autorização do funcionamento dessa empresa. Nossa. Um outro fator é comprovação de pagamentos de multas anteriores. Então, você já teve empresa, essa empresa foi autuada, ela tinha uma multa para pagar e ele não pagou. Achou que não tinha problema nenhum. Vai caducar, deixa deixa quieto. Esta multa ela fica no sistema e se a Polícia Federal observar no pedido, por exemplo, de renovação da autorização de funcionamento dessa empresa, que a multa não foi paga, ela vai ser notificada para que ela sane essa pendência do processo ou, como consequência, a autorização de funcionamento dela não vai ser concedida e ela vai encerrar suas atividades, tá? Na largada já, dependendo. Na largada. E aí questões normais, certidões de regularidade fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária, apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais dos proprietários, dos sócios, administradores, diretores e gerentes. Olha então, aí, aquela documentação toda que mostre a regularidade e a idoneidade da empresa e das pessoas físicas que fazem toda a composição societária dessa empresa. Não só a composição societária, porque a lei prevê, inclusive, os gerentes, que podem não estar na composição societária, ser um funcionário, um administrador, mas que também vai ser necessário a juntada. Né? Então, e cargo de confiança. Tem jeito, né? Tem que... A empresa vai precisar reunir toda essa documentação, as certidões negativas nas diversas esferas, as certidões de comprovação de antecedentes das pessoas físicas, a comprovação da integralização do capital social, comprovação de pagamento de multas e todos os outros requisitos para fazer, como eu falei anteriormente, o upload no GESP, para que a Polícia Federal possa fazer a análise minuciosa dessa documentação
confrontar e compartilhar com os outros órgãos públicos todo esse documento para poder autorizar o funcionamento da empresa. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos dar uma pausa nesse episódio. Nós vamos começar uma segunda parte na próxima semana. Então, daqui a pouco, na próxima semana, a gente volta. Para você que ainda não se inscreveu no canal, ative as notificações, compartilha, curta, comenta com a maior quantidade de pessoas possíveis do mercado de segurança eletrônica. Esse é um assunto muito importante. Ficou um pouco extenso esse episódio, mas garanto para você, na próxima semana a gente volta com a parte 2 desse nosso episódio com o Max Madruga. Tá legal, pessoal? Recado final, Bia? É isso aí, pessoal. Então, totalmente novo esse tipo de conteúdo, né, que a gente está abordando aqui. Tem muitas burocracias por trás para se regulamentizar. Então, é importante que a gente tenha essa ciência, é importante a gente estar conscientizando cada um de vocês. Então, compartilhem, curtam aí o nosso episódio e vem mais por aí. Muito bom. Max, nos vemos na próxima semana. Combinado. Valeu, pessoal. Obrigada, Bellcast gente. 2025, tamo junto.